Essa é a era do cliente. Mas será que a sua organização ela é realmente focada no cliente? Será que a sua organização é realmente uma organização customer-centric? Eu sou Marcos Leite. Eu sou Fernando Menchini e esse é o canal Sentido Futuro. Então, como eu tinha dito, trago para vocês o Nilson Naoki. Olá, pessoal. É com muito prazer que eu estou nesse projeto junto com meus amigos, Marcos e Menchini. E hoje nós vamos falar sobre Customer Centricity. Muito bem, Marcos. Customer Centricity, ele é conceitualmente uma abordagem estratégica adotada pelas organizações, só que hoje no mercado as empresas adotam Customer Centricity apenas como buzzword mesmo, como um jargão de mercado. Mas não existe uma revisão do comportamento da organização, dos processos, das práticas, né? Porque, sem dúvida nenhuma, as pessoas que estão envolvidas ali na organização, se elas não são tocadas a trabalhar com uma orientação a cliente e depois, de fato, a gente começar a repensar os processos, né? E começa a olhar para a necessidade do cliente. De fato, o que acontece é que não há mudanças significativas dentro dessas empresas, dessas corporações, para realmente adotar uma estratégia customer-centric. Essa mudança é um pouco complexa, né? Porque isso começa, na minha visão, num conceito, né? Uma visão conceitual que até mesmo o executivo às vezes não tem, né? Que o executivo fala de uma campanha customer-centric, de uma abordagem assim, mas aí ele depois, logo em seguida, ele começa a propagar que meu produto, meu portfólio de produtos, eu sou líder no mercado, etc. Eu, né? Eu. Exatamente. Todos nós temos experiência com isso. Meu é melhor, eu. Você e aquela coisa, né? Daqui a pouco... E você não tem a visão do cliente, né? E agora, na era digital, o cliente quer experiências personalizadas, quer coisas customizadas, ele quer coisas na hora que ele quer, né? E ele quer escolher e tem que ser também do jeito que ele quer, né? É claro que as empresas estão se adaptando com isso, mas ainda existem muitas empresas que têm essa abordagem do tipo, meu produto é bom, meu produto é melhor. E aí, não sei se vocês lembram um caso de uma história da Ford, que eles falavam lá no começo que não, meu carro é um carro preto, só tem carro preto, o cliente tem que querer o carro da Ford preto, então era um commodity total, né? Então, com certeza a gente tem experiências assim de empresas que têm até uma soberba, porque eu tenho o melhor produto do mercado. Eu gostei do trecho que você coloca, Nilson, a questão de que a gente está trilhando, de fato... Eu gosto do estado da arte, mas assim, é muito difícil, é inalcançável, parece, né? Mas a gente está trilhando algo com mais, sei lá, vou chutar aqui com excelência. Então, na minha experiência, assim, tem alguns lugares, eu quero comprar um carro. Eu gosto do exemplo do carro porque o carro, o ciclo de desenvolvimento do produto, ele é mais longo mesmo. O mesmo de inovação e de evolução, ele é mais longo. Então, toda vez que você consegue mudar a cor do carro, agora não dá para ser tão flexível assim. Agora, em contrapartida, quando a gente está tratando de temas como serviço, é uma coisa que eu acho que nos tempos de hoje é menos aceitável que você não consiga, de fato, personalizar, né? Uma das coisas que eu vejo, por exemplo, do setor bancário, uma das minhas insatisfações é quando eu vou consumir um crédito e a gente vem falando muito do Open Bank, eu acho que ele vem para talvez contribuir, colaborar com essa demanda, né, a gente, não tem um crédito sob medida para o meu perfil. Né? Às vezes tem os padronizês da vida, né? Eu não vou nem falar os selects, enfim, não vou nem... Mas a gente você já falou. Não,
Mas você concorda que eu quero consumir um crédito? Poxa, por que não conseguem personalizar um crédito para minha necessidade, né, Marquinhos? Não sei, eu já senti muito essa experiência e eu acho que nos tempos de hoje já não permitem mais, assim. Mas deixa eu te perguntar, tá? A gente falou o setor financeiro. O setor financeiro, basicamente, nós temos aí os bancos, nós temos as seguradoras, nós temos as corretoras, né? O setor financeiro é customer-centric. Porque para ser customer-centric, tem que ter, primeiro, o hábito de ouvir continuamente o cliente. Eu, como consumidor do setor financeiro, não me sinto ouvido. Tá? Não acho que eu sou ouvido. Ouvir não é só ter um canal para eu ligar e fazer uma reclamação, essa reclamação ir adiante, né? Ouvir, né, me ouvir é entender os momentos que eu estou passando, se eu estou em dificuldade financeira, se eu estou interessado em comprar um veículo, se eu estou interessado em comprar, né, ou receber uma linha de crédito, se eu estou com uma aplicação que não está rendendo tanto quanto outra aplicação poderia render. Os meus dados falam por mim também, não é só eu pessoalmente, os meus dados, o meu comportamento fala por mim. Tem muito falatório, muita tentativa, muita propaganda na grande mídia, muito anúncio nas redes sociais, mas não é na minha opinião. Queria ouvir vocês, né? Se vocês se sentem ouvidos, e se vocês se sentem ouvidos, depois de terminar o vídeo, vocês me dão o nome do banco, da seguradora de vocês, porque os meus não me ouvem. Eu acho já que algumas fintechs, algumas organizações do setor financeiro, elas melhoraram bastante a experiência para o cliente, né? Os bancos são organizações já digitais, né? E quando você está lidando com varejo, você precisa de automação, você precisa de um canal, usar a tecnologia, né, para proporcionar agilidade e o leque de opções que o cliente quer para a sua experiência. Talvez não seja a experiência melhor, mas é uma experiência ainda, eu acho que melhorado, pelo menos, né? Melhor do que o dos grandes do setor financeiro, os grandes bancos, que a gente até entende, né? Os grandes bancos são organizações aí de 100 anos, são organizações pesadas, e aqui a gente entra numa questão realmente de que essas organizações aí que são maiores, são tradicionais, né? Elas estão passando por um processo de mudança, porque elas são organizações pesadíssimas, aquela história que a gente estava falando aqui no início, diz que são estruturas hierárquicas enormes, com vários níveis, né? E elas, imagina, você fazer uma mudança ali, para prover um canal novo, prover alguma solução digital para o cliente, você vai passar por um monte de área, por um monte de cacique, por um monte de egos que são comuns de organizações desse porte, né? Inclusive, Bianchini aí conhece bem essa questão aí da estrutura, comando e controle, dos controles que se tem, né, de ter, o que faz essa supervisão, né, Bianchini? Mas Nilson, deixa eu fazer um comentário aqui, Bianchini. Mas assim, essa questão de usar a tecnologia para me ouvir, eu acho que é básico, eu acho que essas organizações, elas simplesmente não estão focadas no cliente, por isso não estão fazendo isso. Então, elas usam tecnologia para botar o foguete na Lua, mas não colocam um retorno para uma solicitação que eu faço no meu app de experiência bancária. Eu estou lá navegando num canal, lá no Internet Banking, eu simulo ou entro para dar uma olhada num crédito imobiliário, e isso cai no vazio, não tem uma devolutiva, eles não percebem que eu estou interessado nisso. E olha, a hora que eu estou olhando lá um crédito imobiliário num canal bancário, certamente lá no Facebook, o Facebook já está percebendo e já está me oferecendo um monte de anúncio de imóveis. Se eu entrar no Instagram, já está mandando, né, um monte de anúncios de imóveis. Então, eu acho assim, são grandes, as organizações tradicionais são grandes, mas também elas são poderosas, e elas têm muita capacidade computacional, e elas estão usando para tudo quanto é lado, mas não estão efetivamente me ouvindo enquanto cliente. Fala, Bianchini, eu queria saber, você é ouvido pelas instituições do setor financeiro que você trabalha? Eu já tive a oportunidade, como o Nilson comentou, de estar dentro, de trabalhar há algum tempo aí, bem próximo dos bancos de varejo, aí, dos grandes conglomerados, e infelizmente eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar dentro das fintechs, mas eu gosto dessa provocação do Nilson, falando assim,
as fintechs estão provocando, e só que o banco ele tem a prerrogativa, de certa forma, eu não quero usar o termo equivocado aqui, mas de um certo monopólio. Então, eles dominam lá 80 milhões de conta correntes, ou sei lá quantos milhões de conta correntes que eles têm, com crédito à vista, e eles ficam, eu acho que monitorando, na minha visão, tá? Mas leiga e míope total, monitorando ali o quanto que de fato essas fintechs, esses novos bancos, né, totalmente tecnológicos, e que de fato a gente percebe, eu tenho uma percepção de muito mais facilidade, mas ainda não flexibilidade, tá? Então, por quê? O que eu vejo como flexibilidade? Por exemplo, crédito imobiliário, eu adoro esse exemplo porque é isso. Duas experiências terríveis, né? A contratação do crédito imobiliário, isso é doloroso ainda. E assim, uma outra experiência, por exemplo, eu estou querendo usar o meu fundo de garantia para quitar parte do meu imóvel. Eles têm as informações na base de dados dele. Por que eu tenho que preencher ainda o formulário 20 vezes? Por que eu tenho que anexar documentos e evidências que no fim do dia eu não sei nem julgar o que faz sentido ou não faz sentido, mas a experiência é péssima, é ruim. O que você acha, Nilson? Eu tenho uma experiência parecida com uma seguradora digital, que na hora que eu fiz a contratação, eu fiz um experimento, na verdade. Eu entrei no portal, no site, e comecei a fazer a contratação ali, e aí eu propositalmente parei no meio, para ver o que ia acontecer. Em seguida, me ligou o call center para continuar. Você estava interessado aqui para continuar a contratação. Eu falei, legal, tem um Omnichannel ali, funcionando. Achei interessante. E aí eu até, vou contratar aqui. Era um modelo também de subscrição, né? Você pagava enquanto você estava usando. Só que aí depois, lá na frente, na hora que aconteceu o sinistro, eu tive a pior experiência possível. Terrível. Então, realmente, essa questão você tem que entender a jornada inteira, né, do cliente. Sim, eu concordo. Se você prestar metade do negócio, você estragou. Por isso que eles falam que o ponto de contato não é o momento de verdade. Se você estragou ali naquele ponto, mesmo que no pós-venda, você praticamente arruina tudo que você fez nas etapas anteriores, né, do processo. Fundamentalmente, quando a gente fala de ser centrar no cliente, né, tem que essa cultura de ouvir o cliente, mas de ter empatia, e a empatia tem que estar traduzida nos seus processos. Os seus processos têm que preservar o cliente, tem que poupar o cliente, tem que acelerar a devolutiva para o cliente, tem que dar follow-up para o cliente. Essa é uma leitura. E eu acho, a minha sensação com empresas que realmente me passam essa imagem, que são centradas em mim enquanto cliente, ela é boa quando eu percebo essa empatia. Vou dar um exemplo, e eu queria que vocês comentassem aí. Minha mãe tem uma assistência médica, ela tem um convênio médico, e eu tenho outro convênio médico, né? É o mesmo convênio, acredito que de vocês também, que é um convênio, né? Eu sinto centricidade em mim, no meu convênio. O convênio da minha mãe, eu não sinto isso. É uma experiência terrível. Agora, em tempo de pandemia, que a gente não pode fazer, ou evita, né, ir nos consultórios médicos, a gente tem que fazer consulta via telemedicina, é traumático, é motivo de ansiedade, é motivo de você ficar exasperado. Você não sabe se vai acontecer, se não vai acontecer, se deu problema no aplicativo, se vai... E são consultas importantes, né? Então, eu queria que vocês compartilhassem como é que está a experiência de vocês, inclusive com esse tema que é importante, que é o tema da saúde, os nossos sistemas de saúde complementar, se vocês identificam que tem essa empatia, tem essa coisa, e em que se traduz essa percepção de vocês? Nilson? Marquinhos, essa questão da empatia, ela é totalmente relevante dentro desse tema. Tanto é que o que a gente falou aqui agora há pouco, né? Muitas vezes a empresa ou o prestador de serviço não entende que é você desviar o foco de produto para as pessoas. Você vai desviar. Então, a empatia é um assunto que é totalmente humano, né? Está voltado para as pessoas.
E isso significa entender sentimentos, entender como que o que a pessoa passa, né, quando ele está precisando daquele serviço, produto. E também isso remete a uma coisa que você falou no início do vídeo, que a gente está falando que os clientes têm problemas, né? Quando a gente passa a apresentar algo do tipo, eu tenho isso para oferecer, como você falou, eu tenho isso para oferecer, né? Eu tenho esse serviço, eu tenho esse produto, né? E aí você para por aí, né, achando que é o suficiente para ver o canal de como que o cliente vai adquirir isso, como ele vai usar, e aí você esquece de todo o resto que tem envolvido com a questão da empatia, do sentimento, de como que uma má experiência, né, vai fazer com que essa pessoa espalhe para pelo menos 10 pessoas ali o relato de como foi ruim o serviço prestado. Contamina, né? Contamina. Eu tenho uma contribuição aqui que passa por um tema chamado Enterprise Debt, né? É um outro tema, mais uma vez não vou me estender no conceito aqui, mas é o débito empresarial, que é o custo de você, muitas das vezes, tomar a decisão por uma economia. Então, eu penso pura e exclusivamente, esqueço esse contexto de empatia, né, da possível ansiedade, do quanto o cliente vai estar satisfeito em consumir aquele produto ou serviço, e penso na perspectiva puramente econômica, um corte que muitas vezes não passa nem por um pensamento estratégico, tá? Eu vejo isso. Então, tem um caso... hoje aqueles hotéis budget, né, que já foi Fórmula 1, tem um caso de uso bastante interessante, que é o quanto que eles pensaram na estratégia sobre qual público-alvo que de fato consumia aquele serviço de hotelaria e o que era essencial para ele em relação ao colchão, em relação... E às vezes a gente, por exemplo, nesse caso do Marquinho, que fala sobre o seguro-saúde, que é um tema extremamente delicado, porque quando a gente trata na área da saúde, é o momento da verdade. Você está ali passando mal. Lembra que a gente está falando de pessoas empoderadas que fazem a mudança, que faz parte dessa mudança? Isso envolve você treinar as pessoas, isso envolve você empoderar as pessoas, significa... você, às vezes, você tem que tirar um supervisor, você tem que mudar um pouco a estrutura da organização, mudar a regra de funcionamento, né, e imbuir as pessoas de poder para resolver os problemas. Porque o que acontece, nesse caso que você citou, a gente também tem um caso que provavelmente vocês conhecem, que é uma outra operadora, plano de saúde, né, que é muito boa, né, que com certeza vocês conhecem, que quando você baixa o telefone lá, na URA, na primeira opção já cai no atendente. E a atendente, ela tem poder de resolver vários problemas. Uma vez, por exemplo... E ela te chama pelo nome, né? E ela te chama pelo nome. Ela te chama pelo nome. E eu estava numa situação onde eu estava num hospital, onde a atendente falou assim, mas esse plano de saúde aqui eu não atendo, não sei o quê. Né? Mas eu falei, mas está aqui na aplicação dizendo que tem cobertura. Não tem. Eu liguei para lá, a atendente pegou e falou assim, deixa eu falar com a atendente do hospital, ela resolveu para mim naquele momento. Então ela resolve vários tipos de problemas, uma pessoa extremamente treinada, capaz, que tem autonomia de tomar essas decisões. Por isso que, né, essa questão que a gente está falando aqui, de que existe uma mudança organizacional mais profunda, que é realmente mexer em estrutura, né, da organização também, porque se essas pessoas elas são tolhidas por uma estrutura onde você tem vários supervisores, gerentes hierárquicos que ficam cobrando regras, né, e feudos, né, aquilo que você falou, né, Marquinhos, por exemplo, vai para uma outra área, isso aqui ficou parado lá numa área de autorização de alguma outra coisa ali. Então isso é um feudo que não interessa ao cliente o que está acontecendo, né. Então é uma mudança, mais profunda, né. Eu penso o seguinte, né, Customer Centric ou Customer Centricity é um tema extremamente atual, é uma necessidade, nós somos consumidores, e hoje, acho que as pessoas que têm que pensar muito nisso, né, quando
quanto empreendedores, quanto executivos de empresa e mesmo as pessoas que estão na base, pensar que elas são consumidoras, né? E isso acho que é a reflexão maior que a gente tem que pensar para deixar a mensagem aqui de a relevância desse tema, não só como um checklist, né? Não só como uma buzzword que a gente vai colocar na lista de coisas que a gente faz. Eu não sei o que vocês acham. É bem divertido falar sobre isso. Eu acho que essa reflexão ela é válida e a partir desses guides básicos, né, ouvir sempre o cliente, né, consistentemente dar retorno para o cliente, desenvolver a empatia, mudar a organização de verdade para isso, motivar os times para que eles sejam verdadeiramente centrados nas necessidades do cliente, evoluir o tempo todo a organização para ter melhor experiência do cliente, são os guides que definem que algo realmente, uma organização realmente é centrada no cliente. Tem isso. A minha experiência enquanto cliente, ela fica muito boa e eu tenho a sensação mesmo que a empresa está preocupada comigo. Se está faltando qualquer uma dessas coisas, para mim fica muito artificial e aí tem um efeito contrário, né? A empresa quer fazer que ela é centrada na minha necessidade e eu acho ela uma empresa hipócrita, né? Ela não é centrada no cliente, é uma empresa hipócrita. Então, essa é a minha leitura. As minhas considerações finais é que as pessoas precisam entender, os executivos, etc., que Customer Centricity não é uma buzzword para você colocar no primeiro slide de vendas e pré-vendas. Tampouco é campanha de endomarketing. Olha, nós todos somos focados no cliente, né? E também não é jargão antigo de vendas do tipo cliente em primeiro lugar, foco no cliente. Né? O cliente tem razão. É mais do que isso. O cliente tem sempre razão. Não é jargão, não é campanha de marketing, também não é a palavra bonita para se colocar em apresentação de vendas. E é isso aí, pessoal. Forte abraço aí para todos. Coloquei os 3 aqui para... Obrigado. Muito bem. Valeu, gente. Na aplicação deles, o número, marcar o número e colocar o número para eles saberem. Por que eles mesmos não fazem? E aí eu passo para alguém? Tem alguma coisa desse tipo? É bom você ter, né? Porque senão a gente vai ter que editar o vídeo, né? Não, eu vejo, mais uma vez a gente traz Os caras já têm meus dados, por que eu tenho que mandar os meus dados que eles têm? Né? Eu tenho que botar o número da minha conta, mas eles que geraram o número, por que eu tenho que pesquisar na...